Olá, meu amorzinho! Tudo bem? Quero analisar com você um poema do romanceiro da Inconfidência que é chamado Romance 11, também conhecido como Do Punhal e da Flor. Rezando estava a donzela, rezando diante do altar. E como haviam mirada pelo ouvidor bacelar. Foi pela Semana Santa e era sagrado o lugar. Muito se esquece os homens quando se encantam de amor. Mirava em sonho a donzela o enamorado ouvidor e, em linguagem de amoroso, arremessou-lhe uma flor. Caiu-lhe a rosa no colo, girou malícia pelo ar. Vem, raivoso, Felisberto, seu parente, protestar. E era na Semana Santa. Estavam diante do altar. Muito formosa era a donzela e muito formosa era a flor, mas sempre vai desventura onde formosura for. Vede que punhal rebrilha na mão do contratador. Sobe pela rua a tropa que já se mandou chamar. E era a saída da igreja, depois do ofício acabar. Vede a mão que há pouco esteve contrita diante do altar. Num botão resvala o ferro. E assim se salva o ouvidor. Todo Tejuco murmura, uns por ódio, uns por amor. Supira um punhal nos ares por ter descido uma flor. Como é típico nos poemas do romanceiro da Inconfidência, esse texto se baseia em fatos históricos, em acontecimentos reais. O que se passa aqui nesse poema se deu na Semana Santa de 1752, numa região chamada Vale do Príncipe, hoje conhecida como Cerro. A personagem que aparece aqui é o Dr. José Pinto de Moraes Bacelar, um ouvidor bacelar. Vindo de Portugal, esse sujeito estava cheio das modernidades, lembra? Século XVIII, iluminismo, então ele veio cheio de filosofismo. Por isso, ele não estava respeitando aquele ambiente religioso que era uma igreja e todo aquele povo cultuando a Semana Santa. É por isso que ele resolve chavecar uma mina. E como é que ele vai chavecar essa mocinha? Você já deve estar imaginando. Será que ele perguntou para ela, você tem colher? Porque eu estou dando sopa. Ou será que ele perguntou, seu pai é padeiro? Não, porque você parece um sonho. Não, meu amorzinho. O chaveco que ele usou é de uma outra espécie comum naquela época. Então o que ele fez? Ele jogou uma rosa no colo de uma mocinha que estava lá. Acontece que um parente dela achou isso um desrespeito gigantesco. Quem era? Felisberto Caldeira Bran, que fazia parte de uma família riquíssima e poderosa ali naquela região. Felisberto pega um punhal e vai para cima do ouvidor bacelar. Mete mesmo o punhal, quer dizer, mete não, porque a sorte que acontece, o punhal bate do botão da casaca do sujeito. Graças a essa peça da sua roupinha, ele conseguiu escapar de um grande ferimento, até mesmo mortal. Mas a confusão já estava arrumada, né? Tanto que o Sancho de Andrade Castro e Lanções, o intendente, o chefe da região, já havia chamado tropas para acabar com aquele forrobodó de puia que estava se montando. Agora, veja bem a confusão que está sendo formada. Este ouvidor é o cara que veio de fora, veio de Portugal. Ele não é bem visto ali na região. Tanto que ele vai arranjar confusão justamente com quem? Com alguém muito influente que pertence à família Caldeira Bran. Então você já está percebendo, está havendo um conflito, melhor, uma iminência de conflito entre portugueses e os brasileiros. Quase que se forma uma pancadaria entre o povo brasileiro, do lado da família Caldeira Bran, e as tropas que respeitam a vontade de Portugal. A sorte que foi logo aparecer naquele... Sabe aquele povo? Deixa disso, deixa disso. Exato, aconteceu igualzinho que esse cachorro fez. O padre e também algumas pessoas ali mais pacificadoras conseguiram evitar uma confusão pior. Agora, observe a engenhosidade de Cecília Meirelles. Não é à toa que ela escolheu esse episódio que parece assim tão fortuito. É que, de uma certa forma, ele parece antecipar, prenunciar o que vai acontecer lá na frente em 1789 com a Inconfidência Mineira, que é o tema central deste
livro, O Romanceiro da Inconfidência. Veja, você tem um conflito entre uma animosidade, um desentendimento, um conflito mesmo, entre os ideais de Portugal, os ideais de gente ligada a Portugal e os ideais, o conjunto de valores da nobreza local, da nobreza mineira. Por aí você já começa a perceber a maestria da Cecília Meirelles ao compor o Romanceiro da Inconfidência, porque cada um dos poemas, apesar de ser um episódio isolado, na verdade ele vai fazer parte dessa colcha de retalhos que vai ser o conjunto do painel que ela está remontando sobre a Inconfidência Mineira. Outro elemento que a gente percebe neste poema e que é comum a todo o Romanceiro da Inconfidência é que há uma fidelidade histórica. A Cecília Meirelles não alterou os fatos históricos, mas ela também fez o quê? Ela conseguiu carregar, dar um tratamento literário a esses eventos. Para começar, você vai perceber que todos os versos têm o mesmo número de sílabas. Aqui neste poema nós temos o quê? A redondilha maior, versos de 7 sílabas. Rezando estava Dom Zé. Rezando diante do altar. Sempre 7 sílabas. Além disso, você percebeu que nós temos o quê? Estrofes de 6 versos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que contar que tem uma dificuldade para contar que sou de humanas, né? Então nós temos o quê? 6 estrofes de 6 versos, ou seja, 6 cestilhas. Mas você reparou uma coisa interessante em relação às rimas, né? Você percebe o quê? Só os versos pares são rimados. E cada estrofe vai ter uma única rima. Você tem, olha a primeira estrofe, altar, bacelar, lugar. Aí o que vai acontecer? A estrofe seguinte, você tem amor, ouvidor, flor. O que acontece na outra? Altero de novo, volto para o ar. Ó. Ar, protestar, altar. O que vai acontecer na próxima? Volto para o or. Ó, flor, flor, contratador. Depois, o que vai acontecer? Você já sabe, é ar de novo. Ó. Chamar, acabar, altar. Para depois voltar para o or. Ouvidor, amor, flor. Essas rimas, a alternância delas, você ter sempre versos de 7 sílabas, as redondilhas maiores, contribuem para dar uma cadência gostosa, musicalizada, que é bem a cara do Romanceiro da Inconfidência, uma leve musicalidade. Mas essa leve musicalidade também é garantida pela alternância entre o quê? A última palavra, você tem um verso é paroxítono, no outro verso ele é oxítono. Quer ver? Ó, você tem ó, Dom Zé, lá, altar, mirada, bacelar, santa, lugar. Então você tem paroxítona, oxítona, paroxítona, oxítona, paroxítona, oxítona. Então é tan 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 tan. Isso vai dar um ritmo, uma graciosidade na musicalidade do texto. Outro aspecto que achei interessante, eu vi aqui na 4ª estrofe, né, quando ele fala da donzela e também menciona a flor. Jogar uma flor no colo da donzela, essa aproximação, olha, é um tema antiquíssimo que vem desde a Idade Média. Aliás, essa forma de poema, romance, que é um poema que conta uma história, a Cecília foi buscar da Idade Média. Então você tem o quê? Essa associação que desde a Idade Média você tem da mulher a uma flor. Flor, donzela. Isso é tão bonito na literatura. E ainda nesta 4ª estrofe você tem uma coisa que é um fenômeno que eu adoro, né? A boa poesia, ela sempre é o mais do mesmo. Você tem uma repetição deste som. For, aparece no próprio verbo for. Você tem aqui, ó, mais, ó, muito formosa era a donzela. E muito formosa, olha, flor, olha, F-O-R, repete o som. Mas sempre vai desventura, onde formosura? For, tá vendo? Então essa repetição, for, flor, formosa, formosura, esse é um som que fica se repetindo no texto e é bem agradável. Mas nem só de igualdade esse poema é feito. Ele também tem um elemento bastante expressivo, ou seja, que chama a atenção, que é o trabalho com oposições. Mas essas oposições parece que elas mantêm uma certa, vamos assim dizer, simetria, há uma semelhança. Então você vê, a mão que estava contrita, estava lá rezando, e é a mesma que daqui a pouco o quê? Apunhala. Percebeu a antítese? Mão rezando, coisa tão pura, paz e amor. Mão apunhalando, nossa, que ódio, que desejo de guerra, de maldade. Este jogo de ideias também vai aparecer na flor ou botão.
Lembra? O botão flor, que provoca amor, que provoca o ódio, e o rosto da amada lindo também pode ser chamado de uma flor, que vai acontecer esse mesmo botão, essa ideia está aqui no botão que evita que o punhal mate o coitado do ouvidor. Então veja, parece que esse botão, essa ideia de flor, ela é o próprio símbolo do amor. Ele fere, ele cura. O amor traz coisas boas, o amor traz coisas ruins. Então veja, o mesmo botão que colocou tudo para perdição, veja, você coloca uma rosa, você chaveca uma mina durante a missa, deu toda aquela confusão, esse mesmo botão, quer dizer, vai ser também um botão que vai salvar o coitado do ouvidor de ser assassinado. Então, a flor está lá para provocar a perdição, para provocar o amor, mas também para provocar a salvação. Ela perde, ela salva. Temos que perceber também um outro jogo de oposição que é mencionado lá no final do poema, que é o quê? Por causa de uma flor que desce, se levanta um punhal. Olha a oposição entre descer flor, levantar punhal. Descer flor é amor, levantar punhal é o ódio. Por aí você já está percebendo como é que se comportam os poemas de Romanceiro da Inconfidência. Eu tenho uma fidelidade aos fatos históricos, sim, mas ela não vai se restringir a apenas fazer relatos históricos. Cecília Meirelles vai dar todo um tratamento literário a esses relatos. Eles ficam bonitos sendo contados dessa forma poética. Mas a Cecília ainda vai acrescentar um outro tratamento a esses eventos históricos. Então, além de fazer um relato histórico, além de dar uma carga literária a esse relato histórico, ela vai acrescentar a esses eventos reflexões de caráter universal. Ela sempre fez poesia universalizante. Veja a reflexão que ela nos apresenta nos 2 primeiros versos da segunda estrofe. Muito se esquecem os homens quando se encantam de amor. Tá vendo? Em cima de um fato particular, ela universaliza. Coincidência ou não, achei interessante isso. Se lá na segunda estrofe eram os 2 primeiros, agora na quarta você vai ter uma reflexão nos 2 versos do meio, verso 3º e verso 4º. O que ela diz? Mas sempre vai desventura, onde formosura for. Veja, em cima de um evento particular, ela cria, né? Ela nos mostra mais uma reflexão. Sempre há desgraça onde acontece, onde existe beleza. E olha que interessante, não sei, repito, se é coincidência ou não. Primeiro nós vimos o quê? Os 2 primeiros versos. Agora, os 2 versos do meio. E agora, na quinta estrofe, os 2 versos finais. Mais uma reflexão a Cecília nos apresenta, ó. Vede a mão que há pouco esteve contrita diante do altar. Veja, ela faz uma crítica, uma reflexão crítica. Quer dizer, como é que essa mão, que agora há pouco estava lá rezando, toda arrependida, contrita, agora está levantando o punhal para matar? Em resumo, este poema nos mostra como é que funcionam todos os romances que compõem o Romanceiro da Inconfidência. Nós temos o quê? Um fato histórico sendo relatado com fidelidade. Cecília não altera os fatos, mas dá a eles o quê? Expressa todos esses fatos, esses acontecimentos, numa linguagem poética e altamente elaborada. E acrescenta o quê? Reflexões de caráter crítico, de caráter universal. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao romance 11 do Punhal e da Flor. Espero que você consiga relacioná-lo com todos os outros romances do Romanceiro da Inconfidência. E se você gostou deste vídeo, curte aí, compartilhe em suas redes sociais e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo e até a próxima!